pessoal que já está presente, a gente sempre aproveita para avisar no início que o webinar é gravado, tá? Então, vocês fiquem à vontade aí com relação a abrir ou não as câmeras, ok? Então, boa noite a todos e todas. Esse é o nosso último webinário aí do projeto Fisiodivulgando desse ano, né? Mas é super importante a gente chegar nessa etapa aí de vários webinários e nós estamos felizes aí com o andamento desse ano do projeto. O nome dele completo é Fisiodivulgando, Iniciativas Didáticas para Aproximar a Fisiologia e a Saúde da Sociedade. Ele é um projeto do Departamento de Fisiologia, do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. Ele é coordenado por mim, Ana Maria, pela professora Maíra Vale, que aparece ali no vídeo também, que é a nossa vice-coordenadora, por mais duas professoras do departamento participantes também, a professora Anita Nishiyama e a professora Fabio Liager, ok? São a nossa equipe de docentes. Só fazer um parênteses para dar um oi para o professor Rogério, falar boa noite, bem-vindo aí, que legal ter a tua participação. Temos também, né, como equipe do projeto, o técnico Fábio Caetano, que grava o nosso webinário, nos ajuda aí com o canal do YouTube, também a técnica Débora Coutinho, que nos ajuda com o site do departamento, e várias alunas aí de iniciação científica relacionadas a cursos de saúde do setor. Por ser um projeto de extensão, nós buscamos inicialmente disseminar um questionário sobre o interesse de educadores, profissionais de saúde e da comunidade em geral com relação aos temas dos nossos webinários e com relação também aos tipos de materiais didáticos, aos temas de materiais didáticos de interesse. Tá? Esse questionário ainda está aberto, esse ano a gente vai ter que encerrá-lo, né? Mas eu vou colocar o link já aqui no chat, se alguém ainda quiser contribuir, participando com a gente aí, é bacana porque o ano que vem nós vamos ter mais webinários e a produção de materiais didáticos é sempre contínua, tá? Então, fiquem à vontade ali, se puderem, né, participar, divulgar, sempre nos ajuda. Eu tenho aproveitado essa fala inicial, e não vou deixar de fazer isso na última, né, para a gente dizer que tanto projetos de extensão como esse, como as inúmeras pesquisas e até a própria graduação, o próprio ensino da universidade, tem passado por momentos difíceis aí em relação a vários cortes de verbas, de orçamento, que, né, restringem, infelizmente, iniciativas como essa e outras, tá? Então, a gente aproveita esse momento para tentar promover, né, uma reflexão da sociedade no sentido da importância do financiamento público aí para as universidades brasileiras, ok? O nosso webinário de hoje, né, ele vai ter um momento, então, de fala do nosso palestrante. Ele falou que a gente pode ficar à vontade aí para mandar perguntas pelo chat, mas se a gente vê que vai chegando várias perguntas, a gente faz um momento aí mais de dúvidas, e claro que podemos abrir também mais para discussão ali no final, tá? Com relação a certificados, para quem precisa, mas no finalzinho, então, eu coloco um outro link ali no chat sobre eles, ok? Aí é só vocês preencherem ali, por favor, o Forms, né? Então, o nosso palestrante de hoje é o professor doutor Fernando Mazzilli Lousada, ele está ali no nosso vídeo também. Ele é mestre e doutor em Neurociências e Comportamento pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pela Harvard Medical School, é professor titular do Departamento de Fisiologia da UFPR, coordenador da Rede Ciência pela Educação, Rede CPE, e membro do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância, NCPI, ok? Né, um prazer receber aqui o professor Fernando, e já em meu nome, em nome de toda a equipe, a gente agradece aí a presença e a contribuição, ok? Então, Fernando, a palavra é tua, um ótimo webinário aí a todos nós. Muito obrigado, Ana Maria, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, mesmo que virtualmente, a oportunidade de rever colegas. Fazia muito tempo que eu não encontrava a professora Vanessa. Tem alguém que entrou, já chegou apresentando aí. Quem que está apresentando? Pronto, descompartilhou. Professor Rogério. Então, muito legal, eu fico muito feliz de estar aqui. Queria parabenizar a professora Ana Maria, a professora Maíra, a professora Anita, a professora Fabíola pela iniciativa. Eu acho que essas iniciativas são essenciais e essa disseminação de conhecimento, essa oportunidade de interagir com a comunidade é um dos principais papéis da universidade.
Então, hoje, a gente vai conversar sobre sono e sonhos, e eu costumo dizer que é fácil falar sobre esse assunto, porque todo mundo sabe o que é. É diferente de se... Né, eu penso nos físicos, ou quem trabalha com fractais, ou com temas que antes você precisa explicar o conceito, explicar o que é. Todo mundo dorme, dorme bem ou dorme mal, dorme mais, dorme menos, todo mundo dorme e todo mundo sonha, apesar de existirem pessoas que acham que não sonham porque não se lembram dos sonhos, mas todos nós sonhamos e possivelmente grande parte dos animais também sonha. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre sono e sonhos, e a professora Ana Maria falou para vocês ficarem terem liberdade de colocar no chat, mas eu não me incomodo, até com esse número de pessoas, né, não causa nenhum tumulto. Se vocês quiserem interromper, abram o microfone, né, quando abrem as câmeras, eu tenho brincado, né, nesse ensino remoto, a gente não precisa mais de perguntas de alunos para ficar feliz, basta o aluno abrir a câmera, que isso já dá uma satisfação, e muda muito, né, a gente falar para as fotinhos ou falar para câmeras abertas. Então, fiquem à vontade para interromper a hora que vocês quiserem. Obviamente, a gente tem esse nosso vício, eu selecionei alguns slides para mostrar para vocês, mas para ilustrar isso e para poder trazer alguns subsídios para a gente conversar sobre esse tema. Eu sei que muitas vezes durante a conversa, a gente lembra de coisas, de experiências pessoais relacionadas a sonhos, fiquem à vontade para me interromper. Não me incomodo nem um pouco, tá? No começo, no meio, enfim, da conversa. Então, eu vou compartilhar minha tela. A gente não precisa mais, né, ficar perguntando, vocês viram, tá, agora, se dá errado, alguém avisa sempre, né? Se deu alguma coisa errada, alguém avisa, não está vendo, não está aparecendo a tela e assim por diante, né? Então, esse é o tema da nossa conversa. Eu vou, nos slides iniciais, tentar dar um passeio assim, sobre a importância do sono. A gente sabe hoje da importância do sono para várias dimensões da saúde. Então, quando a gente pensa agora, estamos vivendo uma pandemia, veja a importância do sono para o sistema imunológico. Esse é um experimento que foi feito há alguns anos, nos quais as pessoas foram expostas a um vírus da gripe e foram agrupadas em relação ao número de horas que elas dormiam. Veja que o grupo que dormia mais de 7 horas, esse grupo, apenas 17% acabaram ficando gripados. Ao passo que o grupo que dormia menos de 5 horas, em média, quase metade desses voluntários acabaram ficando com gripe. Então, mostrando a importância do sono para a manutenção da integridade do sistema imunológico, e tudo indica que a própria reação à vacina, e também a vacina contra a Covid, seja melhor, a proteção é maior quando nos dias subsequentes à vacinação a gente consegue dormir bem. Vocês conhecem a doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa caracterizada pela deposição dessas proteínas chamadas beta, essa proteína chamada beta-amiloide, que ocorre a deposição nos neurônios. É uma preocupação enorme de saúde pública. A gente tem familiares, minha mãe, por exemplo, ela está em estágio avançado dessa doença. E esse estudo aqui mostrou a relação entre o sono e a deposição de proteína beta-amiloide. Ele foi publicado na PNAS, acho que está aqui, uma revista importante, e pelo título a gente já depreende o que foi observado, né? Que a acumulação da beta-amiloide no encéfalo humano é maior após uma noite de privação de sono. Então, eles usaram uma técnica que permite medir a quantidade de proteína beta-amiloide, compararam as pessoas numa noite normal de sono, numa noite que elas não dormiram, e notaram um aumento na quantidade de proteína beta-amiloide. Esse artigo, publicado em 2018, ele teve uma repercussão enorme, porque as pessoas passaram a falar, nossa, tá vendo, dormir mal causa Alzheimer. Não, a gente não pode falar isso. Mas isso mostra a importância do sono na proteção contra doenças neurodegenerativas. O artigo não conseguiu responder a pergunta se a privação de sono aumenta o acúmulo ou reduz a
a retirada da beta-amiloide, mas o fato é que existe uma relação entre o sono, a privação de sono e doenças neurodegenerativas. E essa figurinha eu trouxe para mostrar para vocês a relação do sono com o metabolismo. Esse é um estudo longitudinal que acompanhou as mesmas mulheres durante 16 anos e avaliou o peso dessas mulheres comparando a duração de sono. Vejam que aquelas que dormiam menos, em média 5 horas, elas tiveram um ganho maior de peso e já tinham um peso maior e tiveram um ganho maior de peso ao longo desses anos, mostrando a relação entre o sono e o metabolismo. De maneira muito sucinta, quanto mais a gente dorme, menos a gente vai engordar. Então, se quiser emagrecer, durma mais, até porque vai sobrar menos tempo para comer. Né? Mas não é só isso. Mas, Fernando, isso é um indivíduo só? Foi poucos indivíduos. Não, são grupos de mulheres. Ah, tá. Mas assim, esse é um dado que eu acho legal mostrar por ser um estudo longitudinal, mas a gente já conhece uma série de alterações metabólicas decorrentes da privação de sono e, consequentemente, que estão relacionadas ao metabolismo energético. A lógica, né, e o hipotálamo, uma estrutura do encéfalo, participa muito desse controle. A lógica é assim, o hipotálamo fala, olha, o sono tem como uma das funções economizar energia. Você dormiu menos, você deixou de economizar energia, agora você vai ter que comer mais para repor essa energia que você deixou de economizar. Se o hipotálamo tivesse uma lógica, a lógica seria essa. Então, o sono também é fundamental para o controle do metabolismo energético. E falando do nosso laboratório, a gente trabalha muito com as relações entre o sono e a cognição, a aprendizagem, a memória. E aqui é uma síntese, uma compilação de resultados de estudos com adolescentes, né, entre 14 e 18 anos, mostrando os efeitos da privação de sono para algumas dimensões, tanto da emoção quanto da cognição, mostrando a raiva, o humor deprimido, a ansiedade, o vigor. Todas essas dimensões são afetadas pela privação de sono e talvez a mais evidente seja a fadiga. Quando a gente está privado de sono, aumenta a fadiga. Então, falando do papel e da relação do sono com a emoção, a importância do sono para a regulação emocional, a gente conhece a importância da amígdala, uma estrutura que seria um componente do sistema, alguns chamam de sistema límbico, um sistema de regulação emocional, e a gente nota que uma noite de privação de sono é capaz de modificar a atividade da amígdala e aumenta a atividade da amígdala, então as respostas emocionais mudam e muda a conectividade entre a amígdala e uma outra região importante para a regulação emocional, que é essa sigla PFC, que é o córtex pré-frontal. Então, hoje a gente já está começando a entender os mecanismos neurais subjacentes à privação de sono, a relação da privação de sono com alterações, por exemplo, na regulação emocional. Então, não é surpresa que nós fiquemos, quando estamos privados de sono, com alteração de humor, mais irritados, mais impulsivos, e mesmo a nossa percepção do que é ou não ameaçador muda em função disso. E eu trouxe slide só para mostrar como isso interfere nas relações sociais. A percepção que alguém que está privado de sono passa a ter, por exemplo, do seu chefe ou do seu líder é diferente. Quando você está privado de sono, você passa a enxergar o seu superior como mais hostil ou com menos carisma, e, obviamente, isso muda a relação entre as pessoas. Isso muda até a própria distância social que as pessoas vão estabelecer. E a gente vê a relação disso com essas mudanças neurais que acontecem. Então, eu vou passar rápido, depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar aqui. E no nosso laboratório, a gente tem uma outra preocupação, a relação do sono com a aprendizagem, com a realização de uma tarefa, ou o desempenho ou a prontidão para a aprendizagem. É muito comum, pela nossa experiência, a gente perceber isso. Né? Se eu tenho que realizar uma tarefa, eu tenho que realizar uma avaliação, nós estamos vivendo a época do Enem, os estudantes estão fazendo Enem, é óbvio que as pessoas já sabem disso, se preocupam com isso, vou dormir bem, vou me alimentar, e assim por diante, para ter essa prontidão. Então, o sono antes da realização de uma tarefa é muito importante.
O que é menos evidente, menos óbvio e mais recente, apesar de que o primeiro estudo sobre isso é lá do início do século passado, mas é mais recente, é a constatação da importância do sono depois da aprendizagem, depois da experiência. O sono também é importante para consolidar a nossa experiência. Então, a gente pensa na importância do sono antes e depois da aprendizagem. E tem um experimento bastante simples. Eu gosto de experimentos, né, que não envolvem grande tecnologia e trazem um avanço interessante, e não é à toa que esse estudo foi publicado na revista Nature, ele tem 15 anos, no qual os autores apresentaram uma tarefa de resolução, uma tarefa de lógica, que você precisava adivinhar uma sequência de números e você precisava ter um insight, né, uma sacada, você precisaria perceber a lógica dessa sequência de números, não vou entrar em detalhes agora, e os autores mostraram que aqui o grupo de voluntários que dormia após a exposição a essa tarefa, quando acordaram, tinham uma porcentagem muito maior de insight. Então, a partir daí, começou-se a enxergar a importância do sono, não só como o papel do sono para a consolidação da memória, mas como para a geração de ideias, para a resolução de problemas. E no nosso laboratório, a gente, um pouco depois, inspirado nesse estudo de 2004, a gente foi ver se se o sono depois do almoço tinha um efeito semelhante. E os voluntários, na verdade, esse estudo foi feito só com mulheres, as voluntárias eram expostas a um jogo de videogame e quando iam passando por etapas, um jogo que ninguém conhecia, um jogo infantil, mas é de lógica, um jogo que você tem que movimentar caixas para solucionar o problema. E quando o voluntário ficava 10 minutos na mesma fase, a gente pedia para ele parar e dava a oportunidade dele dormir. A voluntária 1h30. O grupo controle, para ser comparado, não dormia essa 1h30, ele ficava assistindo a uma série no computador. Vejam que a figura aqui é bem evidente o resultado. Aquelas que dormiram, mais de 80% ao acordar resolveram o problema, enquanto que aquelas que ficaram acordadas, um pouco menos da metade resolveu o problema. Então, isso mostrando que o sono, mesmo episódios mais curtos de sono, são importantes para propiciar a resolução de problemas, e não só de um videogame, mas muitas vezes de problemas do cotidiano. Né? Então, quando a gente estuda e tenta entender isso, inevitavelmente a gente vai tentar mergulhar na atividade dos neurônios para perguntar o que será que acontece, o que está acontecendo no cérebro, no encéfalo, no córtex cerebral, para propiciar essa consolidação. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que o cérebro está muito ativo, o cérebro não desliga durante a noite. A ideia que muitas pessoas têm, que a gente precisa dormir para desligar o cérebro, dar um descanso para o cérebro, ela é errônea. O cérebro continua ativo, é uma atividade diferente, é uma atividade que está mais desconectada das estimulações, né, do exterior, mas o cérebro está muito ativo. E é possível, através de algumas técnicas, a mais utilizada é a eletrofisiologia, o uso de eletrodos, o registro da atividade elétrica durante o sono, a gente obtém informações sobre o que está acontecendo. Então, essa ideia de que existe um sistema ativo de consolidação durante o sono, ela está bem consolidada entre os neurocientistas. Então, a gente precisa entender como é que é esse sistema, como é que ele funciona. Será que é possível fazer alguma coisa para ele funcionar melhor? O que acontece quando ele não está funcionando direito e assim por diante, né? Então, essa abordagem é uma abordagem que tenta entender ou tenta, de alguma forma, descrever essa conversa entre os neurônios. Como é que essa atividade pode gerar novas ideias, pode gerar a consolidação da memória e assim por diante. Então, a gente lança mão desse registro do eletroencefalograma, da atividade elétrica do encéfalo, mas para a gente poder fazer um estagiamento do sono, para a gente poder identificar fases diferentes do sono, a gente também faz outros registros, né? Por exemplo, o eletrooculograma, para identificar movimentos oculares. Isso é importante para a gente saber se a pessoa está ou não dormindo num estágio chamado REM, né, onde tem movimentos oculares rápidos, e o eletromiograma, em geral, da mandíbula, para a gente ver o tônus muscular, que também é perdido durante o REM. Então, esse registro múltiplo, que é a polissonografia, nos traz uma série de informações.
A primeira delas, né, vocês veem aqui, que é um registro, esse registro você faz a noite inteira, antigamente era no papel. Quando eu comecei a aprender esse assunto, ainda era no papel, cada noite gerava uma pilha de formulários contínuos. Eu sei que as pessoas mais novas nem sabem o que é um formulário contínuo, aquele papel que vai saindo da impressora, e aí a gente tinha que fazer o estagiamento e a leitura manualmente. Atualmente, há sistemas digitais, apesar deles não serem perfeitos, a gente precisa checar. Então, por exemplo, quando a gente está acordado, o registro é bem diferente do que quando a gente está dormindo. Mas se vocês olharem com mais atenção, vejam que eu identifiquei aqui 2 tipos de sono. O sono aqui embaixo, REM, e por falta de um nome melhor, o sono não REM, e a gente compara as ondas eletroencefalográficas com a vigília. Vocês já devem ter reparado que o sono REM tem um registro muito semelhante ao da vigília. Olhando só para o registro eletroencefalográfico, a gente não consegue saber, muitas vezes, se a pessoa está acordada ou se a pessoa está no REM. Já o sono não REM, as ondas são mais, né? Você consegue ver aqui, a gente fala em maior amplitude, as ondas são mais lentas. Então, a partir dessa observação, a gente faz o estagiamento do sono. Eu falei para vocês que é difícil diferenciar a vigília do REM apenas pelo registro eletroencefalográfico. Mas tem uma informação importantíssima. Durante o REM, a gente tem a atonia muscular. Então, o EMG aqui, o eletromiograma, quando a gente olha para o eletromiograma durante o REM, existe praticamente atonia muscular. Não tem registro, bem diferente do registro da vigília. E essa ondinha aqui é a onda que representa os movimentos oculares rápidos que ocorrem durante todo o REM. Então, a partir dessas informações, a gente consegue identificar se a pessoa está acordada, dormindo, e se está dormindo, em qual estágio de sono, e constrói essa figurinha aqui que a gente chama de hipnograma, que é um registro, é uma descrição de uma noite de sono. Parece complicado, mas não há. Veja, a pessoa está acordada, ela começa a dormir, e ela começa a dormir o que é o não REM. E o não REM a gente divide em 3, N1, N2, N3. Aí, depois de uma hora e pouco, ela entra em REM, aqui o pretinho. Depois passa para o não REM, REM, não REM, REM. E a gente faz ciclos de sono com duração aproximada de 90 minutos. Vocês já devem ter notado que na segunda metade da noite, no terço final da noite, os episódios de REM são mais longos. Então, essa é uma noite de sono ideal, né? Com bastante REM, com bastante não REM, e principalmente com esse estágio chamado N3, onde ocorrem as ondas mais lentas. Este é o sono profundo. Muitas pessoas falam que o sono REM é o sono profundo. Não, o sono profundo é o N3 do não REM. Então, a partir daí, claro que surgem muitos estudos para tentar identificar, e para a memória, e para qual tipo de memória, e para a geração de ideias, e para a regulação emocional, qual desses estágios de sono são mais importantes. Então, hoje a gente tem já uma quantidade enorme de estudos. Eu costumo dar como exemplo, essa figurinha eu tirei dessa revisão aqui. Essa revisão tem 1.200 referências. Imagine, eu fico perguntando se os autores leram essas 1.200 referências para escrever essa revisão. Mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de estudos sobre esse assunto, sobre sono, memória. Então, a gente hoje sabe que tanto o sono não REM quanto o sono REM são importantes para isso. Então, isso aqui, você descrever o sono dessa maneira, a gente fala em macroestrutura do sono. Sono, né, e suas fases. Se eu quero entender o que está acontecendo durante o sono e descrever com mais detalhes as ondas, eu estou falando da microestrutura do sono, né? E, basicamente, como é que essa conversa acontece. E essa conversa toda ela é importante não só para lembrar. Essa autora ela escreveu esse artigo, que poderia ser traduzido como Sono é para esquecer, que o sono não é só para formar a memória, mas é para reorganizar as nossas memórias. Então, ela mostra, estamos chegando no Natal, né? A ideia é ser exemplo. Você tem a construção, a representação e a relação que existe entre dezembro, a sua família, o Papai Noel, que traz presentes, Jesus. Então, essa é a sua representação de Natal. Depois de algum tempo, você descobre que o Papai Noel não existe. E o Papai Noel não existindo, provavelmente você vai deixar de receber presentes. Você precisa reestruturar esse conceito. Você precisa tirar o Papai Noel
da sua representação de Natal, talvez tirar os presentes, e essa reorganização da memória também depende do sono. Por isso que essa autora Dina Pola fala, não é só para formar a memória, é para esquecer também, para esquecer de Papai Noel, para esquecer que Natal você vai ganhar presentes e assim por diante, né? E esse esquecimento também se refere aos componentes emocionais. Então, a gente passa por eventos muito traumáticos, essa memória do evento ela está revestida de muita emoção, de muito, por exemplo, muita dor, muito sofrimento, e o sono é importante para isso também, para a gente fazer essa separação. Depois de algumas noites de sono, a memória do evento ela se mantém, mas aquele colorido emocional vai e é desejável que seja reduzido para a gente conseguir viver, para a gente conseguir sobreviver. A gente está passando por inúmeras, né, tragédias, perdas nessa época, mas de alguma maneira nós não podemos ficar tão abalados como nós ficamos no primeiro dia de que a gente recebe uma tragédia, e o sono tem um papel importante para isso. E quando eu falei da microestrutura, quando a gente vai ver os tipos de ondas que aparecem durante o registro eletroencefalográfico, vejam que onda bonitinha essa aqui, que é o espíndulo, é o fuso do sono. Ela aparece desse jeito mesmo no registro, em determinadas fases do sono. E aí, o pessoal começou a dar atenção para esse registro. Então, isso se refere à microestrutura do sono. Então, eu estou falando como um mergulho na eletrofisiologia pode nos ajudar a entender. Veja que a detecção de fusos do sono não é recente, esse trabalho foi publicado em 1935, o autor já falava em fuso, mas ninguém sabia nada para que servia. Mas olha que o fuso ganhou um destaque enorme. Foi realizado um evento, uma conferência, um congresso sobre fusos do sono. E existe ele foi adiado, né, desse ano para o ano que vem, e existe uma revista sobre fusos do sono. É incrível, né? Como assim? Um congresso é uma revista sobre um evento eletrofisiológico, para a gente ver que isso deve ser importante. E o que o fuso do sono reflete? Ele reflete o diálogo entre duas estruturas do encéfalo importantes, o tálamo e o córtex. Então, vejam que é por esse caminho que a neurociência, esse é um dos caminhos que a neurociência tem trilhado para entender melhor, e tem pessoas agora que já estão falando, eu acho um pouco assustador até, bom, mas então, será que não tem formas de aumentar a quantidade de fusos do sono? Porque existem estudos mostrando a relação entre mais fusos do sono e melhor consolidação, entre menos fusos do sono e transtornos do neurodesenvolvimento. Então, só para mostrar alguns exemplos de estudos que mostram isso, né? O ideal é ter mais fusos do sono. Será que tem um jeito de artificialmente fazer as pessoas terem mais fusos do sono? Então, aqui, a relação entre menos fusos do sono e problemas do neurodesenvolvimento. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que começar a pensar assim, vamos resgatar os fusos do sono, resgatar o sono que a gente tirou, que a organização tirou das pessoas. A organização social tirou o sono e tem tirado o sono das pessoas. Então, para estudar o sono das pessoas, tem a polissonografia, mas é no laboratório, aquilo é para detectar detalhes, como eu falei, para você saber como uma pessoa dorme. Se eu quero perguntar, não sei se o Rogério ou a Vanessa ainda estão aí, como é que vocês dormem? O que tem sido utilizado nos estudos é esse acelerômetro, é usado como se fosse um relógio. Em crianças pequenas, a gente põe no tornozelo da criança, mas a gente usa no punho, e a gente consegue um registro assim. Eu sei que eu gosto quando a professora Ana Maria, eu sei que ela usa essas figuras, que são registros que refletem as diferenças individuais, ela usa na aula, outro dia ela me falou isso. E parece complicado, mas não é. Cada linha é um dia na vida desse voluntário aqui, são 2 voluntários, o de cima e embaixo. Então, a gente vê os horários aqui, meio-dia, 18 horas, meia-noite, 6 da manhã e 12 horas, então são 24 horas. É claro que tem um algoritmo, que tenta identificar sono e vigília, mas a inspeção visual, a gente bate o olho e a gente já vê aqui. Esse voluntário de cima. Na linha da meia-noite aqui, ele está dormindo.
Porque quando ele está ativo, o tracinho fica alto aqui. Ah, mas e esses buracos? É que ele tirou o aparelho. Mas vejam, esse aqui ia dormir por volta das 10, 11 horas e vai acordar às 6 da manhã. Nas férias, então vejam, esse é um aluno da UFR nas férias. Olha, esse registro tem quase 15 anos também, mas continua a mesma coisa. Tem pessoas que têm essa preferência. O de baixo aqui, se a gente pegar a linha da meia-noite, ó, tá acordado. Ele foi dormir 4, 5, 3, 5 horas da manhã. A linha das 6 da manhã está aqui. Então, esse é um aluno também da UFR nas férias. Vejam essa diferença. Eles têm uma diferença de fuso horário de quase 12 horas. O de cima é o matutino, o de baixo é chamado vespertino. Tem uma discussão enorme da onde vem essa preferência, o quanto que ela é herdada, o quanto que ela é fruto das interações, principalmente dos primeiros anos de vida, mas o fato é que as pessoas são muito diferentes em relação a essas preferências, e não preciso dizer que o impacto para os de baixo, os vespertinos, da organização social, dos horários, é muito maior. Então, os vespertinos são os que mais sofrem, porque são os que menos dormem. Então, os estudos mostram que os vespertinos têm mais chance de serem obesos, têm mais chance de ter problemas metabólicos, têm mais chance de ter alterações emocionais e assim por diante, em função da privação de sono. Então, esse assunto não é novo. Veja, esse é um editorial da Nature que vai completar quase 20 anos, que já falava isso. O tempo é tudo, né? Ô, Ana Maria, você já apareceu alguma coisa no chat aí? Quer dar uma paradinha? Oi, Fernando, tem uns pequenos comentários aqui só, mas assim, ainda não teve ninguém que relatou nenhuma dúvida. Então, eu já estou quase acabando, daí a gente abre. Aí a gente abre a câmera e conversa um pouco. Sim, sim. Então, essas frases aqui, e não tem em português, mas a gente usa bem parecida essa última em espanhol, são frases que refletem esse preconceito, né? Em várias línguas, Deus ajuda quem cedo madruga, então os matutinos acabam sendo privilegiados pelo sistema produtivo e são considerados mais esforçados, são considerados, em geral, no mundo corporativo, os matutinos recebem mais promoções, né? E vejam que ser vespertino traz consequências. Essas figurinhas representam aqui, a gente nem precisa, olha, cada linha representa um dia, a barrinha preta representa o sono. Se vocês olharam para o lado esquerdo, né, esses estudantes representados por B e C, olha os horários de sono deles, são muito irregulares. Comparado com esse da direita, aqui, o D e E, que tem uma regularidade enorme de sono. E esse estudo mostrou que a regularidade ela está associada ao desempenho acadêmico. É difícil falar o que é uma relação de causa e efeito, mas não é surpreendente isso. Se você consegue ter uma regularidade nos seus horários, nos seus hábitos, no seu sono, você vai dormir mais e você vai sofrer menos as consequências da restrição, da privação de sono. Então, já há mais de 10 anos, já começaram a surgir iniciativas mais concretas para a mudança de horários escolares. Então, esse é um documento de 2014 da Academia Americana de Pediatria, discutindo essa necessidade. Uns anos depois, isso virou lei. Isso aqui é uma lei do estado da Califórnia proibindo o ensino médio de começar as aulas antes das 8h30 da manhã, sempre com o objetivo de preservar o sono dos estudantes. Já que o sono é tão importante, a gente tem que preservar, né? E a gente mostra isso, vários estudos, mas esse que eu vou mostrar para vocês é um estudo que a gente realizou aqui no Brasil, que foi um experimento mesmo. Nós atrasamos o horário de início das aulas durante uma semana. Então, na semana A, os alunos estavam começando a aula às 7h30, na semana B começaram às 8h30 e na semana C voltaram às 7h30. Foi uma semana, né, na qual os alunos tiveram a oportunidade de dormir uma hora a mais. E a gente mostra os benefícios, né? O resumo, a síntese é o seguinte: não ocorre, ao contrário do que muitos pensam, mas no caso do nosso estudo, não ocorreu um atraso significativo no horário de dormir, mas ocorreu um atraso no horário de acordar. Então, a duração de sono nessa semaninha do meio aqui, na semana B, foi maior, eles dormiram mais. E isso teve consequência, por exemplo, na sonolência diurna, que a gente mede por uma escala. Então, essa é mais uma evidência do benefício que uma mudança de horários escolares pode trazer. Claro que o educador tem que ter uma ideia, então, ao organizar as atividades escolares das necessidades de sono.
as necessidades variam ao longo da vida e também variam entre as pessoas, mas só para ter uma ideia, o adolescente precisa dormir entre 8 e 10 horas. Em média, vamos colocar 9. Como é que uma escola pode começar a aula às 7 da manhã, obrigando o aluno a acordar às 6, ou às 5h30, dependendo da distância, ou às 5, dependendo da distância dele da casa dele até a escola? Então, isso significa, faz uma conta simples, se ele tem que acordar às 6, para dormir 9 horas, ele tem que ir para a cama às 9 da noite. Isso não existe, não é possível, e ainda mais com as estimulações que nós temos hoje em dia. Aí tem toda uma discussão, mas você vai dar moleza para o adolescente, vai atrasar o horário, ele vai atrasar ainda mais. Essa é uma discussão muito interessante, mas a gente tem dados aí para poder argumentar. A gente tem proposto há algum tempo que a gente precisa ir em rumo à flexibilidade de horários. Veja, esse artigo foi publicado em 2018, a gente não fazia ideia que nós seríamos atropelados por essa pandemia, pelo ensino remoto, pelo ensino híbrido, mas nós já estávamos propondo essa maior flexibilidade. E nós, infelizmente, estamos perdendo uma oportunidade única de incorporar ao ensino híbrido uma preocupação com horários e não fazer mais aulas síncronas às 7h30 da manhã. As aulas síncronas só teriam que começar às 8h30, 9 horas. As aulas das 7, já que vai ser híbrido, já que nós temos essa possibilidade, já que várias escolas incorporaram, e em termos de rendimento, de facilidade, e até mesmo em alguns casos de aprendizagem, nós estamos perdendo a oportunidade de incorporar nesse ensino híbrido uma preocupação maior com os horários escolares e com o sono dos estudantes. Vejam esse estudo que a gente fez durante a pandemia. Nós tínhamos coletado dados de alunos, é um estudo de doutorado do Jefferson Santos, aluno que defendeu esse ano. Nós já tínhamos coletado dados sobre o sono desses adolescentes em 2019. Com a pandemia, com o ensino remoto, com a paralisação das escolas, nós revisitamos via WhatsApp, né, esses alunos em 2020 e comparamos e vimos o que aconteceu com o sono deles. Não foi surpresa. Vejam que no ano que a gente chama de ano basal, né, que foi antes da pandemia, 20 e poucos % dos alunos dormiam mais de 8 horas, que é o mínimo recomendado. Quer dizer, mais de 70% dos alunos não dormiam 8 horas diárias em média. Durante a pandemia, esse número passou para quase 90% de alunos que dormiam mais de 8 horas. Ou seja, nós sabemos que a pandemia trouxe uma série de alterações do sono, pessoas estão dormindo pior, em situações de estresse, de perda, de tragédia, isso não é surpreendente, as pessoas estão acordando mais, tendo mais pesadelos, casos de insônia, mas no caso dos estudantes, o ensino remoto, o fato deles não terem mais aulas síncronas, o fato deles terem a possibilidade de assistir às aulas gravadas no horário que eles escolheram, trouxe um benefício para o sono deles. E um outro indicador é que, antes da pandemia, aproximadamente metade dos alunos dormia depois do almoço, que é um indicativo de que é uma tentativa de compensar a restrição de sono. Você acorda muito cedo, chega depois do almoço, você dorme uma siesta, e o Jefferson discute isso, tem um outro artigo no qual ele discute isso, e os efeitos da siesta para o sono noturno. Durante a pandemia, esse número de alunos que dormiam durante o dia caiu pela metade. Então, a gente tem essa preocupação, está aberto para discutir. Quem quiser, eu posso mandar por e-mail alguns artigos. Esse é um artigo de divulgação, é mais antigo, mas ele discute mais ou menos isso. Esse capítulo foi publicado em 2017, nesse livro Ciência para a Educação também faz essa discussão. Então, quem tiver interesse, me manda um e-mail, eu posso enviar o artigo para vocês. Muito obrigado pela atenção. Deixa eu descompartilhar a apresentação. Bom, alguém fale alguma coisa, por favor. Tem ordem de inscrição? Será que tem mãozinha para levantar? Enquanto isso, eu vou olhando o chat. Eu não sei se tem mãozinha aqui, não consegui achar. Não estou muito habituada com o Google Meet. Fernando, obrigada pela apresentação, foi muito, muito esclarecedora. A gente está sempre perto, sentamos próximos tanto tempo no Conselho Setorial, né? E eu não tinha oportunidade ainda de saber um pouco mais do teu trabalho. Parabéns pela linha de pesquisa, muito interessante.
Eu tenho uma curiosidade pessoal, porque eu durmo pouco, mas eu durmo pouco desde criança. Eu lembro eu acordada na cama, daí eu chamava meu pai, minha mãe, e daí minha mãe falava, fique quietinha que você já dorme. E eu ficava quietinha esperando, porque afinal de contas não tinha o que fazer, né? E não dormia, e ficava feliz quando amanhecia, porque daí alguém levantava, e daí eu podia levantar também, e eu sigo com essa rotina de dormir pouco. Mas agora, depois que eu já sou jovem há mais tempo, de vez em quando eu tenho me sentido meio cansada. Aí eu comentei isso com o meu médico e ele recomendou que eu tomasse alguma coisa para ajudar a dormir, alguma coisa fraca, mais alguma coisa. E eu não gosto muito de tomar remédio, mas eu confesso que eu acabei comprando e às vezes, quando eu estou várias noites nesse ritmo de dormir pouco, dormir pouco, dormir pouco, eu penso, eu preciso, essa noite eu preciso descansar. Então, a pergunta seria, a gente está trapaceando o sistema se tomar alguma coisa para dormir e daí achar que vai se recuperar e acaba não recuperando? Ou funciona igual como se eu tivesse dormido naturalmente se eu tomar algum medicamento? Não, na verdade, a gente está sempre tentando trapacear o sistema com algum fármaco, isso é, né, o tempo todo. Mas no caso do sono, talvez esse seja o último recurso, porque a gente sabe que os hipnóticos, que as drogas são utilizadas para os indutores de sono, não reproduzem um sono fisiológico. Então, claro que em alguns momentos é fundamental, em momentos, principalmente em momentos críticos, em momentos de perdas, de tragédias pessoais, de estresse excessivo, é claro que vale a pena usar essa medicação, porque não dormir também causa um estrago enorme, mas a gente não pode ter a ilusão que essas drogas vão restabelecer o sono fisiológico. Claro que tem vários tipos de drogas, e talvez, vamos pensar assim, aquela insônia. Mas agora, para você caracterizar a insônia, não é assim, passei uma semana com dificuldade para dormir. Tem que ser algo crônico. Mas aquela insônia que a pessoa tem dificuldade para começar a dormir, essa é mais fácil de tratar. Mais difícil é aquela que você pega no sono fácil, mas acorda às 3 da manhã e não dorme mais. Isso mesmo. E por motivos óbvios, da própria dinâmica, da farmacocinética. Se você só precisa de um empurrãozinho para dormir, você pode tomar uma dose pequena e que seja metabolizada rapidamente, porque aí você vai embora. Mas se você quer dormir às 11 e acorda às 2 da manhã, a droga tem que estar lá às 2 da manhã fazendo você dormir. Então, você tem que tomar uma droga com efeito mais duradouro e ela não reproduz aquela arquitetura que eu mostrei para vocês, aquela alternância entre o sono REM e não REM. Então, daqui 10 minutos. Então, daqui a pouco a gente foge para o outro link, é isso, né, Ana? Então, Vanessa, é sempre legal pensar. Eu vou usar em momentos críticos, eu vou sempre pensar em substituir por alguma outra intervenção, e já há, né, na literatura médica, já há uma série de intervenções que funcionam tão bem ou melhor como os hipnóticos. O que eu posso dizer é o seguinte: o uso somente de hipnótico, a pessoa que tem uma dificuldade crônica de dormir, um diagnóstico de insônia ou outro distúrbio de sono, usar apenas um fármaco está errado. Então, sempre você tem que pensar em associar alguma outra intervenção, por exemplo, a psicoterapia, uma outra terapia, ou alguma. É claro que tem que ver de onde está vindo essa dificuldade de dormir, mas. A minha é histórica, Então, desde sempre, mas eu faço, de vez em quando eu faço meditação. sei. Então eu vejo assim, tipo, só quando eu estou muito, realmente com a pandemia, eu fiquei muito pilhada com muita coisa e tal, e daí que realmente por anos eu tive insônia, nunca pensei em tomar um remédio. Isso Sim. aconteceu há um ano, né? Mas enfim, entende? E essa questão, assim, é muito interessante a gente pensar. O estresse, ainda bem que o estresse é capaz de ativar o nosso córtex, de nos acordar. Porque, em geral, as situações de estresse exigem que a gente faça alguma coisa. Né? Pensando na história da nossa espécie, em situações de estresse, às vezes eu tinha que fugir, às vezes eu tinha que brigar, às vezes eu tinha que dar conta da minha sobrevivência. A questão é o estresse crônico. Né? Se nós estamos expostos ao estresse todos os dias, ele vai superficializar o nosso sono todos os dias, e aí isso é um problema. Agora, eu costumo dizer sempre, Vanessa, é muito absurdo que nós, como espécie, tenhamos desaprendido a dormir. Como é que pode?
Eu sempre me lembro, quando nós fizemos vários estudos em comunidades que não moram em cidades, comunidades rurais, e comunidades indígenas, né, com seringueiros na Amazônia, e numa abordagem que nós fizemos com uma comunidade indígena, nós fomos conversar com o cacique para pedir autorização para o cacique, a gente quer estudar o sono de vocês. Aí o cacique falou, eu não entendo isso, o sono não é para estudar, o sono é para dormir. Eu falei, como assim vocês querem estudar para conseguir resolver o problema? Como? Alguém tem problema? Então, nós somos uma sociedade que desaprendeu a dormir. E agora a gente tem que aprender. Aí tem gente que contrata coach, tem gente, né? É impressionante. Ter coach de sono para criança é uma coisa muito impressionante, mas é o que está acontecendo com a nossa sociedade. Eu só vou avisar que já tem ali no chat o link para a próxima sala, porque essa aqui deve fechar em alguns minutinhos. É isso, né, Maíra? Ana, por favor. Obrigada, Fernando. Tempo da Ana, você. 1 hora, porque ela abriu a sala, então ela já caiu. Então, eu sugiro que todo mundo passe. Tá, então todo mundo vamos passar. Espera aí, mas eu não posso perder o chat. Rogério está aí. Rogério, eu não quero perder essas suas observações que você está falando do Cristiano Ronaldo, né? Seu microfone está fechado. Tá. Perdão. São informações que eu tive a respeito desse tipo de prática, né? Então, tenho curiosidade sobre isso até para a vida de quem é comum, porque eu também já fiz análise do meu sono, porque eu estava com taquicardia em função dos problemas que o departamento vivia na época. Eu era muito envolvido, era coordenador, então estressou e eu não dormia mais. Estava tendo uma série de problemas. Então, a gente pode passar e discutir um pouco, conversar um pouco sobre isso depois na sequência. Tá ótimo. E a Leandra também falando da sesta, né? Que ela queria conseguir tirar uma sesta de 20 minutos, mas dorme horas seguidas. Leandra, faz toda a diferença mesmo. Sestas mais longas não são recomendáveis também. Beleza, a gente continua conversando. É isso? Vamos para outra sala? Vou copiar o link aqui. A gente tem estudado um pouco isso também, dessa questão da sesta. Tem estudos mostrando 5 minutos já fazem bem para a memória, para a disposição. Qual o problema de você dormir uma sesta mais longa? Eu diria que tem 2 problemas maiores. O primeiro é o seguinte, uma sesta que passa de 20, 30 minutos aumenta a chance de você entrar naquela fase de sono que eu falei lá, o N3, que é o sono profundo, e acordar nessa fase é péssimo. Tem um fenômeno chamado inércia de sono. E a lógica é simples. O cérebro ele vai mudando a sua atividade. No sono profundo, a gente fala em sincronização cortical. Os neurônios estão numa outra conversa. Aí toca o despertador, você tem que desincronizar seus neurônios. Tem pessoas que demoram minutos. Eu sinto uma ressaca doida, normal. Isso. Se eu dormir muito de tarde, parece que eu estou de ressaca. Tipo então, assim, e mau humor. Então, isso faz com que, se você não quer sofrer com isso, não passe de 20 minutos. Os dados do nosso laboratório mostram assim, né, até 15 minutos, a chance de você entrar em sono profundo é pequena. Você vai ficar nos estágios 1 e 2, que a gente chama. Então, durma no máximo 15, 20 minutos. E a outra consequência de você dormir, você pode falar, não, mas então eu vou dormir um ciclo completo, porque depois de
mais ou menos 90 minutos, a gente tem um despertar espontâneo. É muito comum, a gente logo está dormindo REM, está sonhando, acorda, fala, nossa, que sonho maluco. Durante a noite a gente dorme de novo, mas se você resolve que você vai acordar, você dormiu 90 minutos. Esse é um limite bom, porque se passa disso, você fala, vou dormir de novo, aí você dorme mais 90, dorme 3 horas. Isso começa a ter reflexo no sono da noite, e o Jefferson mostrou isso também. Se você dorme muito, e é simples, né? Você precisa de algumas horas de sono para ter sono suficiente. Se você dormiu 3 horas à tarde, você diminui o que a gente chama de pressão de sono. Então, qual a recomendação? No máximo, 1h30 para quem sofre com a inércia, no máximo 15 minutos. Mas, Liana, se você não consegue, mas experimenta fazer isso com o despertador. Eu vou aproveitar e dar uma outra sugestão que eu de vez em quando exercito, tenho feito isso, faz um bem danado. Experimente fazer isso. A gente está dormindo durante a noite. Aí, deixa eu fazer uma pergunta, então, para o Rogério. Rogério, você pôs o despertador para 6 da manhã. Aí você acorda espontaneamente 20 para 6. Você sai da cama ou dorme de novo? Tá fechado o microfone. Tá fechado. Eu tenho essa dificuldade tecnológica aqui. Eu faço um alongamento, dou uma espreguiçada. Mas você acorda, então? Você não dorme de novo? Se eu acordar, é difícil. A não ser que eu tenha feito uma maratona no dia anterior, né? Sei, aí você... Tá. Aí acabo capotando. Então, eu recomendo fazer o que o Rogério falou, porque quando eu pergunto, principalmente para os alunos mais jovens, dormi de novo, mais 15 minutinhos. Qual o problema? Você acabou de acordar, o seu cérebro está quase no ponto. Claro que talvez você ainda... Mas se você dormir de novo, 15 minutos, o despertador vai tocar, você vai estar numa fase mais profunda do sono, você vai sofrer muito mais com a inércia. Então, a minha recomendação, só durma de novo se você tiver mais que meia hora, 40 minutos, 50 minutos, para aumentar a chance de você dormir e ser acordado num outro episódio de REM. Porque o REM vem de novo mesmo, né? O REM ele vem com mais frequência no início da manhã. Então, essa é algo que eu tento aplicar para mim e funciona muito bem. Quando eu durmo de novo e aí o despertador me acorda, a minha manhã comigo também. Eu estou acordando às 6, mas às vezes eu quero acordar às 7h30. Aí eu continuo dormindo e eu lembro mais dos meus sonhos, que eu não lembro. E aí lembra dos sonhos. E claro que o título é Sono, Sonhos e Saúde, né? Tem uma série de hipóteses para explicar da origem dos sonhos, assim por diante, mas a minha experiência dos últimos 2 anos com psicanálise, né, que é um mergulho, o meu negócio de mergulhar nos sonhos, a gente começa a perceber que os sonhos não são só para trazer momentos criativos, não só para resolver problemas, mas também para o autoconhecimento, para a gente ter um acesso ao que está acontecendo, né? E essa é uma discussão, seria tema para outra conversa, né? Sobre as diferentes perspectivas, tanto da neurociência quanto da psicanálise, para falar sobre os sonhos, né? Desde alguns que falam que os sonhos não servem para ser lembrados, eles estão a serviço da consolidação da memória, ponto final, tudo que acontece ali é aleatório, até o outro extremo, a psicanálise fala, não, os sonhos são manifestações do inconsciente, você tem que olhar para eles, né? Eu gosto de pensar tentar acomodar as diferentes perspectivas, algo que alguns autores, como o Siddhartha Ribeiro, um neurocientista radicado ali em Natal, faz, né? Então, quem tem interesse nisso, deixa eu fazer uma propaganda, o livro do Siddhartha, chamado O Oráculo da Noite, é uma obra-prima. Tanto é uma obra para um mergulho nos sonhos, na história dos sonhos. Ele foi traduzido para o inglês, ele foi destaque na Time, não é à toa, porque realmente é um livro, para quem tem interesse nesse tema, é um livro fantástico, chamou O Oráculo da Noite. Siddhartha Ribeiro, é isso? Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro, eu diria que é um dos grandes nomes da neurociência brasileira. Ele é um cara muito... Então, vale a pena. Entrem no YouTube. Assim, antes de falar, vou gastar, acho que o livro está R$60, R$70. Alguém coloca o nome no livro. Eu sugiro o seguinte, Rogério, entra no YouTube e assiste uma das entrevistas de 15, 20 minutos com o Siddhartha. Está cheio de entrevista dele lá. Se você falar, vale a pena, se você falar, não, eu não me identifiquei com esse... Legal. Aí não compre o livro, mas ele tem uma visão muito interessante e conciliadora, né? Ele tenta conciliar as ideias de Freud com as ideias da neurociência.
A Angélica tem uma questão. Fala, Angélica. Isso. Oi, Fernando. Olá, tudo bem? Então, muito, muito legal a sua palestra. Faz muito tempo que eu queria ouvir você falar, porque os alunos da medicina amam as suas aulas em geral, né? E eu dou aula para eles também. E eu sei pelas aulas de epigenética que eu dou e tal, que restrição calórica pode servir como reostato, que eles chamam, do relógio molecular interno, dos mecanismos epigenéticos que regulam o ciclo circadiano. Você tem trabalhado com isso? O que você pode falar sobre isso? Porque eu acho muito interessante essa parte. Eu não tenho trabalhado sobre isso, então o que eu te falar talvez, né, assim, não seja, eu não tenho acompanhado de perto. Se bem que a gente está... Eu participei de uma revisão que promoveu isso. A gente tem que partir do pressuposto seguinte: o que sincroniza os nossos horários? O que sincroniza o nosso sono? O que faz eu dormir mais cedo ou mais tarde? Sem dúvida, é o estímulo luminoso, é o claro-escuro. Então, o claro-escuro e a luz é utilizada para isso, para ajuste dos horários. Você quer dormir mais cedo? A lógica é a seguinte: conte para o teu cérebro que anoiteceu, e a gente não conta isso, porque toda noite a gente fica exposto à luz artificial até meia-noite. Então, fale para o teu cérebro que anoiteceu, e de manhã, fale para ele que amanheceu, que está claro. Então, abra a janela, se expõe à luz. Então, a luz é capaz, é o que a gente chama de sincronizador, essa alternância claro-escuro. Mas a alimentação também é um poderoso sincronizador. Então, assim, em animais de laboratório, em roedores, quando você restringe a comida, o rato, por exemplo, ele é um animal noturno, ele tem atividade à noite. Mas quando você restringe, dá menos comida para ele, e você oferece a comida só durante a fase clara, durante o dia, ele muda, ele passa a ser um animal claro, porque ele precisa sobreviver. Então, esses experimentos mostram o poder que o alimento tem na sincronização da ritmicidade. Então, a restrição calórica e a restrição calórica à noite, né, você restringir, por exemplo, tem estudos mostrando 6 horas, ela parece ser muito benéfica para o ajuste da ritmicidade e para o próprio metabolismo e para evitar o aumento de peso, o aumento do IMC. Então, é claro que a variabilidade individual é enorme, mas existem alguns parâmetros assim para você determinar qual é o horário que eu devo parar de comer, não vou comer mais, né? Aí alguns falam 8 da noite, alguns falam, não, depende do horário que você vai dormir e tal, mas essa restrição nas últimas horas do dia parece que são muito benéficas. Os dados que existem com animais de laboratório e os poucos dados com humanos confirmam essa ideia. Não sei se era por aí que você tinha perguntado. Sim, era bem essa ideia mesmo, e a ativação de sirtuínas, né, que agora estão virando as enzimas da moda para nutrição. E a outra questão que eu tenho, assim, um comentário mesmo, né, que é essa questão de plantão noturno, né, e a sua associação com o aumento da predisposição a doenças crônicas, né, cardiovasculares, síndrome metabólica, autoimunidade, né, tudo porque você está desregulando o ciclo circadiano, não é? Sem dúvida, e muito bem lembrado, Angélica. Eu acho que a gente não pode esquecer que a espécie humana é uma espécie diurna. A evolução construiu essa espécie como uma espécie diurna, concentra atividade durante o dia. Por outro lado, a variabilidade entre as pessoas, aquelas figurinhas que eu mostrei entre o matutino e o vespertino, parece que teve um papel importante na própria evolução, porque isso talvez tenha garantido a sobrevivência da espécie, na medida em que grupos de humanos tinham sempre alguém acordado. Olha que interessante. Você precisa ter o matutino para acordar às 4 da manhã e ficar alerta, mas você precisa ter o vespertino para às 3 da manhã ainda estar acordado para ficar alerta. Então, mas, de qualquer forma, a espécie humana é diurna. Quando você tenta inverter isso, porque o sono é muito plástico. Você dorme, acorda, você fica acordado à noite se precisa. Quando você tenta inverter de maneira crônica, as consequências são muito, mas muito grandes. E hoje ninguém mais tem dúvida disso. Então, você lembrou, talvez tenha 15 ou 20 anos, os estudos que mostraram a relação entre trabalho noturno e câncer de mama em mulheres. Então, assim, e problemas de alterações metabólicas, e tudo indica que alguns tipos de câncer em homens. Então, a gente tem que fazer essa discussão, e essa discussão
e a sociedade está indo para o outro lado, porque tem um argumento assim, que bacana, olha só, aquele bar, aquele supermercado, aquela loja funciona 24 horas, está dando mais emprego. Mas se o argumento for só a geração de emprego, vamos defender o tráfico de drogas, também gera emprego. A gente tem que ver as consequências para a saúde. Né? E as consequências para a saúde são muito grandes. É claro que você não pode culpabilizar as pessoas, elas estão tentando sobreviver, tem um trabalho, mas é um compromisso, é uma obrigação da comunidade científica alertar. A espécie humana não foi feita durante a evolução para trabalhar à noite. Então, eu defendo que 24 horas à noite, só os serviços essenciais, bombeiros, polícia, hospitais. Para que a gente precisa fazer o capricho de você comer um hot dog às 5 da manhã? Você quer comer um hot dog às 5 da manhã? Compra pão e salsicha e come em casa. Você não precisa submeter as outras pessoas à mesma situação. Né? Melhor nem coma hot dog. E o hot dog ainda faz mal. Né? Então... Obrigada, Fernando. Obrigado a você. Fernando, talvez eu tenha perdido, mas a propósito disso daí, eu entendo o que você está colocando em relação a virar as 24 horas, né? Com certeza. Mas, por exemplo, no caso de uma pessoa vespertina, e até digo por mim, assim, eu tenho mais facilidade de trabalhar mais nos horários noturnos. Então, aí esse tipo de trabalho mais tardio não poderia favorecer um pouco também? Ou então, não, por causa... Então, Ana, essa sua pergunta é muito interessante, porque você sabe que em muitos países, e há algumas décadas, isso já lá atrás, né, na década de 70, do século passado, surgiram estudos mostrando assim, os vespertinos se adaptam melhor ao trabalho noturno. Então, em alguns países, começaram a usar um questionário de avaliação, que você conhece bem, né, um questionário para identificação, para as empresas só contratarem vespertinos para trabalhar à noite, porque eles se adaptariam melhor. Bom, tirando a discriminação, né, que ocorre nisso, não sei nem, né, será que está certo fazer isso? Os vespertinos se adaptam até um limite, porque quando eu falo em vespertino, é aquele que prefere dormir às 3, às 4 da manhã, não sei qual é o seu caso, mas é aquele que, se pudesse construir o seu horário ideal, ele dormiria das 4 da manhã ao meio-dia, das 5 da manhã a 1 da tarde, mas nem esse se adaptaria bem a um horário, um turno de 10 da noite às 6 da manhã, que é muito comum na indústria, em outros locais, porque aí ele acaba às 6 da manhã, ele vai para casa, ele chega em casa, ele encontra a família, então ele não vai conseguir, ele vai ter que dormir às 7, às 8 da manhã. E aí ele não consegue ter o mesmo sono de qualidade, porque tem barulho, está claro e tal. Mas vamos supor que ele conseguisse criar um ambiente silencioso, escuro. Como é que ele faz nos dias de folga e nos finais de semana, que ele vai interagir com a família, ele quer ver o coxa jogar, que é às 4 da tarde? Então, ele não consegue, ele fica numa desincronização crônica. E essa desincronização traz essas consequências. Então, essa ideia, concordo com você, para alguns trabalhos o vespertino consegue ir um pouco mais, mas o trabalho noturno, nenhum ser humano consegue sem maiores consequências. Por isso que qual é a tendência? Essa área é uma área muito forte, chama shift work. Né? A área de shift work é uma área muito forte na nossa sociedade. A tendência é a seguinte: tá bom, tem que trabalhar à noite, tem que ter serviço essencial, vamos construir escalas de trabalho para essas pessoas passarem o mínimo possível trabalhando à noite. Então, por exemplo, trabalha 2 noites por semana, e aí depois folga 2, e dê folgas. Então, talvez você passar uma noite em claro por semana não traga tantas consequências para a sincronização. Mas é claro que isso envolve custos, você precisa ter mais turmas de trabalhadores. Essa é uma discussão que é travada entre sindicatos e indústrias, e claro que na Europa já houve avanços maiores do que no Brasil, mas a gente precisa ter esse conhecimento para dar suporte a essas discussões e às decisões. E é muito preocupante quando você vê o trabalho em turno. Nós mesmos, né, como professores, nunca pagam, né, mas dizem que depois das 10 da noite a gente recebe um adicional, não é isso? Então, as aulas que a gente dá das 11 das 22 às 23 tem que ter um adicional. E para quem vara a noite trabalhando, tem um adicional. E muitos trabalhadores procuram isso por uma questão de sobrevivência. Você está vendendo a sua saúde. Então, é muito complicado isso, você pensar em dar um adicional noturno, porque a pessoa opta por ele, mas
não é justo que ela opte sem saber as consequências, né? Ela precisa saber, você está vendendo sua soja, você está aumentando em 2, 3 vezes a chance de ter câncer de mama. Mesmo assim, você quer? Tá bom, mas a pessoa tem o direito de saber. Essa é a minha opinião. Fernando, e mesmo assim eu fiquei pensando sobre a aula noturna, né? Eu achava que eu ia adorar dar aula à noite, até que eu fui dar aula e odiei. E além de eu ficar morta, os alunos estão mortos. Tipo, existe algum estudo mostrando o desempenho, né? Nosso sistema é tão falho que isso devia ser outra coisa proibida, eu acho. Sei lá, tipo, não podia ter. Tem, assim, porque os horários das escolas brasileiras é uma outra jabuticaba, né? Só tem aqui. Então, por exemplo, essa coisa de ter o turno da manhã e o turno da tarde nas escolas brasileiras só existe aqui. Quando a gente vai submeter um artigo, se a gente não explica direito, os preferidos nem entendem. Falam, como assim? Você estudou aluno? Então, assim, é raro, né, existir isso. E o noturno também é muito mais raro em outros países, né? Então, tem alguns estudos no Brasil mostrando tem mais sonolência, uma parcela dos estudantes, eles dormem menos. É que é difícil separar, porque uma grande parcela dos alunos que optam por estudar à noite, eles trabalham. Então, esses dormem muito menos, né? Dormem muito menos, e tem algumas consequências. O João fez um estudo, né, com mais de 1.000 alunos, o João Borges, né, professor do Departamento de Psiquiatria, com mais de 1.000 alunos calouros da universidade, e é difícil quando você coloca essa variável, né, daqueles que estudam à noite, porque eles estudam à noite, mas também trabalham, e tem aqueles que estudam à noite e não trabalham. Os que estudam à noite e não trabalham, eles dormem muito bem, obrigado, porque eles podem acordar às 10 da manhã, às 11. Então, isso para um vespertino, talvez seja a situação ideal. Por outro lado, para o que estuda à noite e trabalha, para ele não sobra tempo para dormir. Então, tem uma série de fatores envolvidos aí, né? Mas eu concordo, não é o horário adequado para a maioria das pessoas, né? Por isso que eu insisto. Como é que será que a gente precisa fazer uma reflexão a gente tem vários cursos de graduação com matutino e noturno. Será que a gente precisa manter isso? Será que a gente não consegue uma flexibilidade com um ensino híbrido para permitir com que esses alunos possam, de alguma maneira, eventualmente, quer dizer, não sei, mas a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu acho que agora, até com essa experiência mesmo da pandemia, né, de a gente ter tido que fazer essa versão remota, possa crescer essa discussão, né? Porque até então a justificativa seria o aluno trabalhar de dia e poder estudar ali à noite, mas... O que é ótimo, né? Eu acho fantástico que ao menos, né, existe essa possibilidade. Mas a gente precisa avaliar melhor o que está acontecendo, o desempenho, se todos esses alunos estão mesmo, né, precisando opção, ou eles têm esse horário de trabalho, não sei, só pensando. Rogério... Eu levantei, fazendo aqui como presencial, né? Assim, ó, eu gostaria de ter uma explicação, se é possível isso, porque eu durmo 7 horas por noite, então eu acredito que seja um horário razoável para recuperar, né? Essa hora, por exemplo, já começa a bocejar, eu não sei se é excesso de leitura, de trabalho, o que fisiologicamente, qual é a explicação disso? Agora acabei de dar um bocejo aqui. Então, Rogério, se você está com sono às 19 horas e você acredita que tenha dormido bem, né? Você acordou que horas? 6 da manhã? Hoje foi 6h30. Espontaneamente? Foi espontâneo, com a luz do dia. Então, é bem provável que você se enquadre nessa pessoa de uma preferência mais matutina, né? Uhum. Agora, quais são as explicações para a matutinidade? Tem uma série de explicações em diferentes níveis de organização. Tem muitos estudos mostrando diferenças genéticas, de polimorfismos genéticos. Assim, de maneira bem simplificada, você tem, em cada uma das suas células, sejam neurônios ou não, você tem os chamados genes relógio. Eu não gosto muito dessa tradução, não, os clock genes. Genes que se expressam de maneira temporizada. Certo. E esses genes formam alças de expressão, né? Eles expressam proteínas, as proteínas muitas vezes formam dímeros, são fosforiladas, voltam para o núcleo, regulam a expressão de outros genes, formando alças. E as diferenças genéticas fazem com que essas alças, ou a duração desse ciclo, seja maior ou menor do que 24 horas, sempre perto de 24 horas.
Então, o que a gente acredita é que as pessoas que tenham todas essas alças com uma duração menor do que 24 horas, elas têm uma tendência à matutinidade. Elas estão sempre adiantadas, sabe? Assim, você acorda antes dos outros porque o seu ciclo está fechando antes. Por outro lado, tem pessoas que têm essas alças, esse ciclo, com duração maior que 24 horas. Então, ela está sempre querendo um pouquinho mais de tempo. Ela falou, opa, eu ainda não comecei. Então, a gente consegue explicar essas diferenças a partir disso, que a gente chama do período endógeno, né? Dessas diferenças genéticas. Mas a gente sabe também que a experiência e as influências ambientais são importantes. Né? Então, é uma combinação disso. Até porque no meu período escolar, lá na infância, eu nunca precisei de despertador. 6 horas da manhã... Você acorda bem. 6h30, sempre está... Mesmo na adolescência? Começou a dificultar quando eu tive que trabalhar à noite. Então, você realmente é alguém que a gente classificaria de matutino. E os matutinos, muitas vezes, Rogério, tem dificuldade para entender o que é ser vespertino. Porque você provavelmente tem tanta facilidade para estar acordado às 6 da manhã que você não consegue entender como alguém não consegue sair da cama às 6 da manhã. Mas eu gosto de lembrar assim, pensa da mesma maneira uma pessoa que tem depressão e a pessoa que não tem. Quem nunca teve depressão tem dificuldade para entender o que é ser deprimido, mas a partir do momento que você entende, que você sabe que a depressão existe, você fala, pô, a depressão existe, e não é só falar para a pessoa, pô, sai dessa cama aí, ânimo, né? Então, eu faria a mesma analogia para o vespertino. Claro, é outra coisa, mas o vespertino, muitas vezes, ele é diagnosticado com uma síndrome da fase atrasada, e ele tem muita dificuldade para sair da cama. Vai muito além do que um matutino pode imaginar. Então, para isso, a gente precisa pensar em respeitar. Como é que a gente vai organizar a sociedade para respeitar essa diferença? É verdade. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo esclarecimento. Eu trabalhei muito tempo, a Ana Maria sempre trabalhou comigo também ali no colegiado, né? Trabalhei muito tempo também em clínicas para toxicodependentes, atividades na periferia de Curitiba também, no tema da violência, enfim. Então, essa questão da depressão, ela é muito forte, e a história do sono, então, também era muito peculiar, assim, de verificar com relação às discussões que a gente fazia, principalmente com o pessoal que era tóxico-dependente nessas organizações. Né? Isso me chamou a atenção, me fez eu tentar perceber sobre essa diferença, não só fisiológica, mas também dos contextos de cada pessoa, né? Claro. Levar em consideração. Por isso que eu te agradeço aí, eu fiz a pergunta proposital, assim, para você. Eu que te agradeço. Eu estava acendendo a luz aqui, que eu vi que eu estava escrevendo. Muito bem. Mais perguntas? Algum comentário, pessoal? Aproveitem aí, o professor Fernando é mega especialista, né, no tema. E quem não tem uma curiosidade sobre sono, né? Acho que todo mundo... É engraçado, né? Mega especial. Aí, às vezes, eu te pergunto, mas você dorme bem? Eu não sei se é coincidência ou não, mas eu durmo muito bem. Não tenho... Que bom, mas né? não sei, é aquilo que eu falei para a Vanessa. Como é que pode a gente ter desaprendido a dormir? Né? É uma coisa muito impressionante. Eu acho que são tantos fatores, tem tantas questões, e eu acho que uma delas, a gente já está fechando, mas eu acho legal de pensar que vem aumentando uma tendência na própria literatura, mas uma reflexão minha, de alguns colegas, mas que essa história de que o sono ideal é o sono de, em média, 8 horas, dormido ininterruptamente à noite, talvez ela não valha para todo mundo. Seja uma imposição da nossa sociedade dos últimos 2 séculos, uma sociedade muito, muito calcada na produção e no sistema de produção. Quando a gente observa outras culturas, tanto de indígenas ou de aborígenes, ou mesmo de culturas de áreas rurais, a gente vê que existem muitas maneiras de organizar o sono, de fragmentar o sono, de ficar acordado à noite e dormir de dia, de dormir depois do almoço. Então, o Rogério falou, o Cristiano Ronaldo, o atleta, ele pega isso a partir dessa constatação de que esse sono polifásico, dormir várias vezes, para ele, no caso, é melhor, não vale para todo mundo. Mas, então, eu acho que a gente precisa também se desprender um pouco dessa norma de que dormir bem é dormir das 10 da noite às 6 da manhã. Isso não vale para todo mundo e não vai valer. A gente tem que dar mais oportunidade para as pessoas descobrirem os seus nichos, porque elas vão dormir melhor quando elas descobrirem os seus nichos. E algumas pessoas talvez descubram, principalmente os idosos,
que tudo bem, eu vou dormir às 11 e acordo às 4, depois eu durmo às 13 e acordo às 15, e depois ainda dou uma cochiladinha ali no fim da tarde. Eu acho que a gente precisa, né, repensar essas normas que a gente tenta impor nas pessoas. Então, acho que essa não é a única, mas é uma das causas de uma parte das pessoas acharem que não conseguem dormir, porque elas não se ajustam a essa norma que foi imposta. Eu acho que eu posso me enquadrar nessa parte. Eu tento, mas não é simples. E também os outros fatores, né? Eu acho que em relação à idade também, eu sinto que tem uma diferença já do sono em relação à mocidade e agora. Sem dúvida. Né? E eu digo para os meus alunos mais jovens, aproveitem esse sono de 8, 10 horas seguidas. Depois que você fica mais velho, não existe mais isso. Você vai acordar à noite, não tem mais esse sono de 8 horas seguidas. É uma felicidade, né? A pessoa era feliz e não sabia. Não sabia. Muito bem. Então, pessoal, caso tenha alguma outra pergunta, podem fazer mais, né? E se quiserem, por e-mail, né? Quem anotou o meu e-mail, mandar por e-mail, a gente continua conversando. Eu queria agradecer de novo a Ana Maria, a Maíra, eu vi que a Anitta está aí, agradecer ao Fábio, e todas e todos que estavam aí, o Rogério, a Angélica. Muito obrigado. Nós que agradecemos, a Vanessa também deixou um abraço aí, um até logo, um agradecimento que ela precisou sair, né? Fernando, então, mais uma vez, muito obrigada pela participação. E, assim, eu quero agradecer também pelo ano todo, né? Todos que estiveram presentes, algumas pessoas, assim, frequentemente presentes. Vou destacar aqui de quem eu estou vendo agora, não querendo ser injusta com ninguém, a Valéria, né? Que sempre nos acompanhou aí em vários webinários, ok? Então, é muito bacana, né? A gente vê que tem uma repercussão, né? Hoje em dia, a gente está sentindo que o webinário já está numa concorrência aí com o presencial, né? Porque o presencial já está muito mais forte do que quando a gente iniciou o projeto. Mas, mesmo assim, a presença das pessoas aqui e o acesso depois às gravações, né? Mostram para a gente que está sendo importante, está sendo relevante. Então, agradecer por todo o ano, agradecer bastante a equipe do projeto, né? As alunas, que eu não consigo estar aqui falando o nome de cada uma, mas são 11 alunas de iniciação, nos ajudando assim muito nos materiais didáticos, tem coisas muito bonitas e úteis saindo, né? E agradecer também imensamente o Fábio pela gravação de todos os webinários, acho que hoje ele ainda está em férias aí, está com a gente, né? Bravamente aí gravando, a Débora, que mesmo em licença maternidade ajuda com o site, então é uma equipe assim muito especial, por isso que eu tenho que deixar esse agradecimento público aqui, né? Fora os que eu já faço para eles aí sempre, ok? Então, muito obrigada a todos pela presença. Assim que nós conversarmos e reagendarmos aí os webinários de 2022, né? A gente entra em contato com todos que preencheram o nosso questionário e com todos ali que também deixaram o e-mail nas inscrições, né? Para a gente poder disponibilizar para vocês ali como é que vai ser o nosso ano de 2022 em relação aos webinários, tá? E sempre é possível o acesso ali aos materiais didáticos no canal e no site do Departamento de Fisiologia, ok? Então, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, Fernando. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns para vocês aí, tá? Muito obrigado, gente. Obrigada, Rogério. Tudo de bom.